Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre quadriláteros, módulo 7 da página 265, certo? Do nosso material. Pessoal, quadrilátero é todo polígono de 4 lados. Então, quando eu tenho um polígono aqui A, B, C, D, eu tenho 4 lados, que são os lados AB, BC, CD e DA. Os vértices são a interseção dos lados. Então, eu tenho o vértice A, B, C e D, certo? Pensando nos ângulos internos, o ângulo interno eu tenho o ângulo A, B, que é esse de dentro, o C e o D. Ângulos externos é o que eu destaquei de vermelho. Quando você prolonga um lado, o prolongamento de um lado com o lado adjacente, forma os ângulos externos. Então eu tenho o ângulo externo, o A, B, C e D, ok? Então em qualquer quadrilátero eu tenho 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. Pessoal, soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é sempre 360 graus. Olha aqui, se eu traçar a diagonal AC, eu vou dividir em 2 triângulos. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180 mais 180, 360, certo? Então a soma dos internos, sempre 360 graus. Como a gente já sabe também, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360. Então, nesse caso, coincidiu, né? Do interno ser igual, a soma dos internos ser igual à soma dos externos. Então, se eu somar o ângulo A', B', C' e D', a soma dos 4, isso aqui vai ser igual a 360 graus, ok? Quadriláteros notáveis. Pessoal, alguns quadriláteros têm algumas propriedades especiais. Então, esses quadriláteros serão chamados de quadriláteros notáveis, tá bom? Agora, vamos lá. Primeiro, paralelogramo. É todo quadrilátero no qual os lados opostos são paralelos. Então, se eu pegar essa figura, ó, o lado AB tem que ser paralelo ao lado CD. O lado BC, paralelo ao lado AD. Então, significa uma coisa. Todo quadrilátero que tem 2 pares de lados opostos paralelos é um paralelogramo. Detalhe. A área de um paralelogramo vai ser calculada sempre fazendo base vezes altura, certo? Base, altura. A altura vai ser a distância entre 2 lados paralelos, tá bom? Lembrando de uma coisa, se eu chamei esse lado de B, esse lado é B. Se eu chamar, por exemplo, esse lado aqui de C, então esse lado é C. Quando eu falar em perímetro, na atividade que vocês vão fazer depois da aula, tem perímetro. Perímetro é a soma dos 4 lados, certo? Lembra sempre disso. Então, e para calcular a área de um paralelogramo é base vezes a altura. Propriedades. Pessoal, existem algumas propriedades aqui, ó. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, se eu pegar o ângulo A, ele é congruente com o ângulo C, que são opostos. O ângulo B é congruente com o ângulo D, certo? E ângulos consecutivos são suplementares. Então, se eu pegar o A mais D, isso é 180. Se eu pegar D mais C, 180. C mais B, 180. E A mais B, 180. Quem garante isso é o paralelismo, né? Quando eu tenho 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, esses 2 ângulos aqui são os ângulos colaterais internos. A soma de 2 colaterais internos aqui, ó, é sempre 180 graus, ok? Agora, em relação a lados e diagonais. Então, em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, o lado AD tem a mesma medida do lado BC. O lado AB, mesma medida do lado CD. Com relação às diagonais se intersectam nos seus respectivos pontos médios. O que significa isso? A diagonal AC corta a diagonal BD no ponto E. Esse ponto E é a metade da diagonal AC e também ele define a metade da diagonal BD. Eu não estou afirmando que as diagonais são de mesmo tamanho, né? Até mesmo pela figura aqui não é, né? A diagonal AC é muito maior. Só que o ponto E divide essa diagonal ao meio. E o ponto E divide também a diagonal BD ao meio. Então, com isso, o AE é igual ao EC, o DE tem a mesma medida que o BE, tá bom? Losango. Gente, losango é todo quadrilátero que tem 4 lados iguais.
Essa é a definição. Todo quadrilátero que tem 4 lados iguais é um losango. Daqui a pouco a gente vai ver o quadrado. E aí a gente vai comparar um com o outro. Mas, por enquanto, losango é todo quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida, 4 lados congruentes. Aí o que acontece? No losango, o segmento que liga o A com o C é chamado de diagonal. O B com D é diagonal. Então é o seguinte, vamos chamar essa diagonal AC de D maiúsculo, que seria a maior diagonal. E o BD de D minúsculo, que seria a menor diagonal. Para calcular a área de um losango, eu faço o produto da diagonal maior pela menor, o resultado dividido por 2, certo? Pensando no perímetro, perímetro é a soma dos 4 lados, ok? Então, losango é todo quadrilátero que tem os 4 lados congruentes, de mesma medida. Agora vamos ver algumas propriedades que existem aqui. Ó, em um losango, temos os ângulos opostos são congruentes, ou seja, o ângulo A é congruente com o ângulo C, o ângulo B congruente com o ângulo D. As diagonais são bissetrizes, então lembra de uma coisa, se você traçar uma diagonal, ela vai dividir o ângulo ao meio. Por exemplo, se esse ângulo A for um ângulo de 60 graus, a hora que eu traço a diagonal, eu vou ter como bissetriz dividir isso aqui então em 30 e 30, certo? Se esse ângulo aqui, por exemplo, for de 120 graus, a hora que eu tracei essa diagonal, eu dividi em 2 ângulos, de 60 e 60. As diagonais são perpendiculares e se intersectam em seus respectivos pontos médios. Então, tá falando aqui, ó, diagonais perpendiculares, então forma ângulo de 90 graus. E intersectam nos seus respectivos pontos médios. Depois a gente vai fazer um exercício para a gente ver o que a gente pode aplicar aqui. Mas lembrando uma coisa, se eu pegar o triângulo AED, ele vai ser um triângulo retângulo. Se ele é retângulo, eu posso aplicar Pitágoras nele, hein? Então, se eu conheço, por exemplo, o lado AD e conheço quem que é a distância de A até E, eu posso calcular DE, ok? E o ponto E é ponto médio. Então, o ponto E divide AC ao meio. Por exemplo, se AC vale 12, o AE tem que valer 6, metade, certo? Ponto médio divide ao meio. Retângulo. Gente, quando a gente fala no retângulo, retângulo é todo quadrilátero que tem 4 ângulos de 90 graus, certo? Então, todo quadrilátero que tem 4 ângulos de 90 graus é um retângulo. Lembrando uma coisa, o quadrado, vou falar daqui a pouquinho, também tem 4 ângulos de 90 graus. Então, é o seguinte, todo quadrado é um retângulo? Sim. Mas nem todo retângulo é quadrado, porque o quadrado também tem que ter 4 lados de mesma medida. Então, ó, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Em um retângulo, os lados opostos são paralelos. Então, eu posso afirmar uma coisa. Todo retângulo é um paralelogramo também. Da mesma forma que o losango, tá? O losango também é um paralelogramo. Em um losango, os lados opostos são paralelos, tá? Observação. No retângulo, ao considerarmos um lado como sendo a base, o outro será a altura, e vice-versa. Além disso, os lados de um retângulo são chamados de dimensões. Então, as dimensões aqui, eu posso falar que tem uma dimensão A e uma dimensão B. Ou uma dimensão B, outra H. Para calcular a área, eu faço o produto dessas dimensões. B vezes H vai definir a área. Perímetro. Lembra de uma coisa. No retângulo, lados opostos são congruentes. Se eu chamar essa medida de B, então aqui é B, B. Se eu chamar aqui de H, aqui é H. Então, 2B mais 2H, isso define o perímetro do retângulo, ok? Aqui também existem algumas propriedades. Então, a primeira que eu já falei. Em um retângulo, os lados opostos são congruentes. O AD é congruente com o BC, o AB congruente com o CD. Tá certo? Então, lados opostos com medidas iguais. As diagonais. No caso do retângulo, as diagonais são congruentes. A diagonal AC é congruente à diagonal BD. E elas se intersectam nos seus respectivos pontos médios. Se eu traçar as duas vão cortar no mesmo ponto médio. Gente, a diagonal de um retângulo, se esse retângulo não for quadrado, ela não vai ser bissetriz, tá bom? Então, não posso afirmar que esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Só se fosse um quadrado. Então, lembrando, diagonais congruentes e se interceptam nos seus respectivos pontos médios. Certo? Quadrado.
Quando a gente fala em quadrado, o quadrado é todo quadrilátero, equiângulo e equilátero. Equiângulo significa ângulos congruentes. E equilátero significa lados congruentes. Certo? Então, para ser um quadrado, ele tem que ser equiângulo e equilátero. Ou seja, que tem todos os 4 ângulos congruentes e os 4 lados congruentes. Assim, a medida de cada ângulo interno é 90 graus, visto que a soma é 360. Certo? Gente, então lembrar uma coisa. Todo quadrado é um paralelogramo porque os lados opostos são paralelos. Todo quadrado é um losango porque, para ser losango, tem que ter 4 lados iguais. E o quadrado tem. Então, eu posso afirmar que todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Então, se o cara faz uma pergunta assim, todo polígono de 4 lados, que tem os 4 lados congruentes, é um quadrado? Eu tenho que falar que isso é falso. Porque para ser quadrado, ele tem que ter 4 lados e 4 ângulos congruentes. Só os lados não garante, tá bom? Aqui, propriedades. São válidas todas as propriedades dos paralelogramos, retângulos e losangos. Por isso que todo quadrado é um paralelogramo, retângulo e losango. Certo? Se eu traçar as diagonais de um quadrado, elas são perpendiculares, igual ao do losango. São bissetrizes, ou seja, então divide um ângulo de 90 ao meio, vai ficar 45, 45. Elas se intersectam nos pontos médios também, tá bom? Então isso sempre vai ser verdade. Para calcular a área de um quadrado, é só a gente pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Ou fazer lado vezes lado, que é a mesma ideia da área do retângulo, ok? Pessoal, agora tem alguns exemplos aqui, para a gente ver aqui. Exemplo 1. Ó, um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens do rio. Observe a figura. Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados do terreno paralelo ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Então eu tenho aqui, quando for paralelo ao rio, custa R$ 4,00. Os demais lados custa R$ 2,00. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo do material podem ser relacionados pela equação. Então a gente precisa criar uma equação aqui. Então a gente tem que pensar uma coisinha. Se esse lado é x, esse lado aqui também é x. Então, como a gente tem x mais x, eu tenho 2x como medida de comprimento aqui. 2x, então x mais x. Só que para cada lado desse, ele gasta R$ 4,00 o metro. Então, qual que é o custo para cercar essa dimensão e essa? Então, tem que ser 2x vezes o preço, que é R$ 4,00. Então, 2x vezes 4, isso vai dar R$ 8,00. Já esse lado tem medida y, então esse lado tem medida y. Então, y mais y, 2y. Então, o custo para cercar o lado y é de R$ 2,00 o metro. Então, eu tenho que fazer 2y vezes 2, que vai dar 4y. Tá aqui. Mas agora é o seguinte, quando eu somar o custo 8x mais o custo 4y, isso tem que dar o custo total. Então, como ele vai gastar R$ 7.500, então eu tenho que 2x, no caso, 8x mais 4y, então, ó, 8x mais 4y, isso tudo aqui tem que ser igual a R$ 7.500, ok? Agora, gente, não tem nenhuma alternativa que tem 8x mais 4y, né? Então, o que o cara fez? Quem que é divisor de 8 e divisor de 4? É 4. Eu posso colocar 4 em evidência aqui. Se eu colocar 4 em evidência, 8x dividido por 4 fica 2x. 4y dividido por 4 fica y. Então, 4 que multiplica 2x mais 2y, isso corresponde a R$ 7.500. Então, resposta, letra A. Certo? Pessoal, então lembrando só uma coisinha. Retângulo, lados opostos, medidas iguais. Se eu tenho que calcular o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Então, eu tinha que somar o 2x mais 2y para perímetro. Como ele está falando de custo por metro, então eu peguei o 2x e multipliquei por 4. Peguei o 2y e multipliquei por 2, que era o custo desses lados. A soma, então, deu 8x mais 4y, que no caso dá os R$ 7.500, tá bom?
Foi colocado em evidência o 4. Resposta, letra A. Pessoal, questão, exemplo 2, da Unicamp. A figura abaixo exibe um retângulo ABCD. Então, o retângulo ABCD decomposto em 4 quadrados. Então, gente, ó, ele falou 4 quadrados. Então, significa uma coisa. Essa região aqui é um quadrado maior. Depois eu tenho um quadrado médio aqui e 2 quadrados pequenos. Então, 1, 2, 3, 4 quadrados. A razão AB sobre BC é igual a... Então, vamos fazer uma coisinha. Olhando para essa figura, eu vou pegar esse primeiro quadradinho aqui, então. Olha aqui. Se eu pegar esse quadrado e falar que o lado dele é L1, então o que significa? Os 4 lados aqui valem L1, certo? Então, L1 seria o lado do menor quadrado. Agora eu vou chamar de L2 esse quadrado aqui, que é o médio. Só que tem um detalhe. Se esse lado aqui é L1, aqui também é L1. Então eu posso afirmar que o L2 é L1 mais L1. Então L2 é 2 vezes o L1, certo? Está até escrito aqui já, ó. Depois eu vou ler aqui. L2 é 2 vezes o L1. Tá. Agora existe o quadrado maior. Quando a gente olhar para o maior, o lado dele eu chamei de L3. Só que aqui é L3, aqui é L3. L3 e L3. Então, esse lado do terceiro quadrado, ele deveria ser o lado do segundo, mais o lado do primeiro. Seria L2 mais L1. Como o L2 é 2L1, então eu posso afirmar 2 mais 1, 3. Então, o L3, o lado do terceiro, é 3 vezes o lado do menor. Certo? Então, ó, há 3 tipos de quadrados, com L1 menor que L2, menor que L3. Sendo os lados, né? É fácil ver que o L2 é 2L1, tá aqui. E que o L3 é a soma do L1, que é esse pedacinho, com L2. Então, com isso eu tenho 3L1. Então, ó, só voltando. L1, L2. Só que o L2 é quem? 2 vezes L1. Então, quando a gente pega 2L1 com mais 1L1, 3L1. Portanto, eu quero dividir o AB pelo BC. Mas quem que é o AB? O AB é toda essa medida, ó. Ele poderia ser pensado como sendo o L3 mais o L2. Tá aqui. Dividido pelo BC. BC é toda essa medida, que seria o lado do terceiro, ó. Certinho. Só que agora vamos colocar todo mundo em função de L1. Como eu sei que o L3 é 3L1 e que o L2 é 2L1, 3 mais 2 dá 5L1. Como eu sei que o BC é igual ao lado do terceiro e o lado do terceiro é 3L1, eu posso cortar L1 com L1, então eu tenho que a resposta 5/3. Então, a razão entre o lado AB do retângulo, que é essa medida, e o lado BC é exatamente o 5/3, tá bom? Gente, lembrando uma coisa, se ele tivesse falado de perímetro, eu tinha que somar todos os lados, né? Certo? Então, na atividade que vocês vão ter que fazer depois da aula, lá eu tenho várias questões que envolvem perímetro também, tá bom? Agora sim, eu tinha falado a respeito do losango. Quando eu falei do losango, eu falei que as diagonais são perpendiculares, certo? Interceptam os pontos médios. Essa questão número 3, ele fala assim: o perímetro de um losango é 60 centímetros e sua diagonal mede 24 centímetros. A outra diagonal mede. Então, ele está perguntando, ele quer saber qual é o valor da outra diagonal. Quando ele falou que o perímetro de um losango é 60, então eu tenho que os 4 lados somados têm que corresponder a 60, certo? Só que como a gente sabe que os 4 lados são iguais, se eu pegar 60 e dividir por 4, isso vai dar 15. Então, quer dizer que cada lado do losango aqui mede 15, certo? Ele falou que uma diagonal mede 24. Então, aqui, ó, eu tracei essa diagonal e tracei a segunda. O que vai acontecer? As diagonais são perpendiculares e se intersectam no ponto médio. Ponto médio faz o quê? Divide ao meio. Então, com isso, metade de 24 é 12. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, que essa medida aqui é 12, 12 e que essa medida é 15. Agora, o que acontece? Já a diagonal, essa outra diagonal,
A metade dela eu vou chamar de x, então a outra metade também é x. Então agora eu tenho um triângulo aqui, ó, e esse triângulo é retângulo. O ângulo de 90 graus está aqui, porque é onde que existe a interseção das diagonais, né? Do losango, que são perpendiculares. Então eu posso aplicar Pitágoras. Então, ó, o lado do losango é 15, já que o seu perímetro é 60. 60 dividido por 4, 15. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo destacado, temos que 15 ao quadrado tem que ser igual a x quadrado mais 12 quadrado. Pessoal, 15 ao quadrado dá 225. Isso tem que ser igual a x quadrado mais 12 ao quadrado, que é 144. Se eu passar o 144 para o primeiro membro, eu tenho que trocar de sinal. Então, 225 menos 144 vai dar 81. X quadrado igual a 81. Como eu quero saber o valor do x, e x representa a medida de comprimento, ela só pode ser positiva. Então, raiz quadrada de 81, 9. Então, significa que x vale 9. Só que a pergunta é a medida da outra diagonal. Então, eu tenho que pegar x mais x. Então, 2 vezes 9, 18. Então, resposta, letra D, certo? O comprimento da outra diagonal é 18. Então, lembra sempre disso, pessoal. Losango tem o quê? 4 lados iguais. As diagonais são o quê? Sempre perpendiculares. Ou seja, forma ângulo de 90 graus. Se forma ângulo de 90 graus, eu posso aplicar Pitágoras porque é um triângulo retângulo, tá bom? Sempre assim. Ó, exemplo 4. Analisa as afirmativas a seguir e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Primeira, todo quadrado é um retângulo? Sim, é verdade. Por quê? Para ser retângulo, eu preciso ter 4 ângulos de 90 graus. Então, todo quadrado tem 4 ângulos de 90 graus? Tem. Então, todo quadrado é retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado. Então, se a afirmativa fosse assim, todo retângulo é quadrado, seria falso. Mas como ele está falando que todo quadrado é retângulo, isso aí é verdadeiro. Tá. Todo losango é um paralelogramo? Também é verdade. Todo losango tem os 2 pares de lados opostos paralelos. Então, todo losango é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é um losango. Todo quadrado é um losango? Verdadeiro. Por quê? Para ser um losango, eu tenho que ter 4 lados iguais. E todo quadrado tem 4 lados iguais. Então, eu posso afirmar uma coisa. Se o cara fala, todo quadrilátero que tem 4 lados iguais é um quadrado, isso é falso. Mas se ele fala, todo quadrado é um losango, isso é verdade por quê? Porque para ser losango eu tenho que ter 4 lados de mesma medida. E todo quadrado tem 4 lados de mesma medida. Todo retângulo é um paralelogramo? Também é verdadeiro. Por quê? Para ser paralelogramo eu tenho que ter 2 pares de lados opostos paralelos. Todo retângulo tem 2 pares de lados opostos paralelos, pessoal. Depois, todo paralelogramo é um retângulo? Falso. Por quê? Para ser retângulo tem que ter 4 ângulos de 90 graus. E para ser paralelogramo eu só tenho que ter 2 pares de lados opostos paralelos. Então, ó, todo retângulo é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo. Tá? As diagonais de um retângulo são perpendiculares? Falso. Agora, se eu tivesse falado assim, existe retângulos que têm diagonais perpendiculares, é verdade. Qual retângulo tem diagonais perpendiculares? Quadrado. Mas aqui ele está afirmando que todo retângulo tem diagonais perpendiculares. Ó. As diagonais de um retângulo são perpendiculares? Falso. Os ângulos opostos de um losango são congruentes? Também é verdade, né? Então, em um losango, os ângulos opostos são congruentes. E as diagonais funcionam também como bissetrizes. Tá certo, pessoal? Eu acho assim, que a partir desses exercícios já tem subsídio para fazer bastante exercício lá da tarefa, tá bom? Pessoal, é isso aí então. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o trapézio, certo? Trapézio, retângulo, isósceles, escaleno, e trabalhar com exercícios voltados para áreas também, tá bom? Então, pessoal, até a próxima.